os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o jovem afastou-se, pesaroso, pois era dono de muita riqueza. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, resolveu-lhes: isso é possível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Queridos, essa palavra, ela vem ao nosso encontro em relação àquilo que nós temos. Você está disposto a dar tudo para Jesus? Mas como assim, pastor? Sabe por quê? A nossa mentalidade pensa assim, como seres humanos que nós somos: eu sou uma boa pessoa, eu faço o que é certo, eu amo o meu próximo, eu ajudo as pessoas, eu respeito os mandamentos. O que falta ainda para mim? Aí Jesus ele se refere, queridos, nessa passagem, que tem áreas da nossa vida que a gente não quer largar. Tem áreas da nossa vida que a gente não permite que Deus entre. Amém? Você faz o que é certo, nós fizemos o que é certo, mas tem áreas ainda que falta nós nos entregarmos completamente a Ele. Amém? Mas que áreas são, pastor? Queridos, tem coisas que a gente leva como algo que é importante para nós. Por exemplo, quando a gente vem à casa do Senhor e recebe a palavra, mas diz que essa palavra não é para ele. Não, essa palavra não é para mim. Essa palavra deve ser para algum irmão aí, para mim, porque eu estou resolvido nessa área. Mas tem áreas profundas da nossa vida que Deus ele quer mudar, porque só Ele sabe o que nós precisamos. Esse jovem ele precisava vender tudo, porque o coração dele estava na riqueza. Amém? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? É isso que Deus está falando, é isso que Jesus está falando. Aonde está o teu coração? Porque às vezes, queridos, a gente faz tudo certo, mas o coração está no lugar errado. Você não está priorizando a Deus, não está priorizando a Jesus, não está priorizando aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Amém, queridos? Amém. E esse jovem, ele não teve coragem de vender tudo. E muitas vezes nós não temos coragem de deixar aquilo que nós achamos que é certo, mas que Deus está pedindo para nós nos afastarmos. Amém? Quando você tem algo que incomoda a Deus, você não prospera daí, queridos. Estaciona a tua vida. Estaciona por quê? Porque Deus ele vai te dar quando você estiver pleno na vontade dele, não na tua vontade, porque Deus trabalha na vontade dele, não na tua. Amém? Deus ele trabalha na vontade dele, e muitas vezes a tua vontade não condiz com a vontade de Deus, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, quer dizer que são mais profundos do que os nossos. Deus ele tem um conhecimento onde ele conhece o início e o fim. Amém? Então ele sabe toda a trajetória da tua vida até a tua morte.
E Ele sabe o que é bom para você e o que não é bom para você. E muitas vezes o que a gente faz? A gente acaba fazendo, queridos, o que não é bom para nós. Nós insistimos, nós teimamos com aquilo que Deus não quer para nós. Amém? E aí o que acontece? Nós nos frustramos porque não dá certo. Nós nos frustramos porque a coisa não está andando. Mas não é a vontade de Deus, se não estava prosperando, se não estava andando. Algo que incomoda, queridos, e não deixa Deus trabalhar o nosso coração: falta de perdão, mágoa, tristeza, rancor, essas coisas que nos afastam da presença de Deus. Porque o coração, queridos, é um nível, queridos, que nós temos em relação a estar perto de Deus. Por isso que por isso que Davi fala no Salmo 139: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida, sonda-me, me diz qual é o caminho que eu estou errando ainda, porque eu quero fazer o que é certo, o que é a tua vontade, não a minha vontade. E quando você se posiciona, queridos, em fazer a vontade de Deus, as coisas começam a andar. A prosperidade, a tua saúde física, mental, espiritual, emocional, sentimental, tudo isso começa a ter um caminho diferenciado daí, porque você está fazendo aquilo que Deus está te pedindo a fazer. Amém? Mas eu não sei o que Deus quer comigo, não sei onde eu estou pecando ou onde eu estou errando. Queridos, no momento que você se aproximar de Deus, Ele começa a falar contigo, Ele começa a te dirigir, Ele começa a te orientar, porque você está com o coração ali disposto a mudanças. Amém? E quando você diz feliz ano novo, feliz ano novo, o que é o novo, queridos? É uma posição que nós devemos tomar para este ano, porque senão vai continuar sendo um ano velho ainda em nossas vidas. No momento que você não se posiciona a mudanças, a transformações na tua vida, você continua vivendo ainda o ano velho. Então, como nós estamos hoje, nesse primeiro dia do ano em 2025, nós devemos nos posicionar e aqui, a partir de hoje, tomar uma nova decisão em nossa vida. Nós devemos fazer aquilo que Deus quer. Eu vou buscar a direção de Deus. Eu vou buscar aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou buscar aquilo que Deus quer que eu faça, que eu esteja no centro da sua vontade. Mas como é que eu faço isso, queridos? Já começamos hoje. Lembra do jejum? 21 dias. Hoje, queridos, é o princípio do ano. É o princípio onde nós vamos nos achegar a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos ler a palavra. Vamos jejuar. Vamos colocar aqueles pedidos que nós queremos para o ano 2025. E também pedir a Ele, para que Ele nos dirija neste ano, fazendo a vontade dEle em nossas vidas. E no momento que Deus nos dirigir, queridos, a fazer algo, se posicione e faça. Amém? Porque é um ano novo. Então, posições e decisões na tua vida que você deve fazer, aonde vai mudar a tua vida daí. Se você não se posicionar naquilo que Deus vai te dirigir, não tem mudança na tua vida daí. E aí você continua da mesma forma que você estava no ano passado. Amém? Então tem que haver uma posição e uma obediência naquilo que Deus está nos dirigindo. E essa posição, ela tem que ser tomada e assim praticada, para que você prospere, para que você cresça, para que Deus tenha te dar o melhor que Ele tem para a tua vida daí. Amém? Amém, queridos? Amém. É difícil? Não é, queridos. Sabe por quê? Porque esses são os planos de Deus. Os planos de Deus é que você se aproxime dEle, se achegue a Ele e peça direção para Ele. É isso que Ele quer. Desde o início, queridos. É isso que Deus quer. Que você seja dependente dEle. Que você se aproxime dEle e peça a Ele: Senhor, me dirija. Senhor, me mostra. Senhor, me guie. Senhor, mostra os teus planos. Senhor, esse ano eu quero fazer algo diferente. Eu não quero ficar da mesma forma que eu estava no ano passado.
Eu quero ser uma pessoa posicionada e com decisão e posição de mudança para a minha vida. Eu não aceito mais a mornidão, eu não aceito mais a minha vida estar estacionada, parada. Eu preciso de mudança. Amém? Amém, queridos? Amém. Quando você se posiciona dessa forma, Deus te dirige. Eu vou contar um pequeno testemunho. Há 16 anos atrás, queridos, Deus usou um profeta para falar comigo. Trouxe lá do Paraná um profeta. Que Deus abençoe essa chuva. Queridos, esse profeta ele falou para mim que era para me posicionar e tomar uma decisão na minha vida. Porque Deus queria algo na minha vida. Era uma posição que eu deveria tomar. E Ele disse para mim sair do lugar onde eu estava. Eu estava numa igreja, queridos, com mais ou menos 120 membros. Uma igreja onde eu estava ali como liderança. Eu estava sendo abençoado, recebia um salário, com o pastor, cuidando da igreja. E Deus pede para mim sair daquele lugar. E Ele me mostraria o caminho. Queridos, eu recebi um choque naquele culto. Porque eu sou muito obediente a Deus. E aí Deus naquele culto me direcionou para isso. Adivinha quantos dias eu demorei para tomar essa decisão? Vocês têm noção quanto tempo eu demorei para tomar essa decisão? De sair da igreja, do lugar onde eu amava, dos pastores que eu amava, das pessoas que eu amava, para mim sair daquele lugar, para que Deus ia me mostrar o lugar que eu devia ir? Sabe quantos dias, queridos? Nenhum. No final do culto eu pedi para sair. Porque eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Amém? E quando Deus ele usa uma pessoa, ou Ele fala diretamente contigo, é para você se posicionar. E eu tomei aquela posição, queridos. Naquele dia, naquele culto, eu saí daquela igreja. Pedi a bênção do meu pastor. O pastor sem entender nada. O que tu está fazendo, André? O que houve? O que aconteceu? Falei alguma coisa, te magoou alguma coisa? Não, querido. Eu só estou ouvindo a decisão que Deus me deu. A posição eu vou tomar. Amém? Fiquei 3 dias trancado em casa, queridos, em oração. 3 dias eu fiquei em casa, orando, jejuando, lendo a palavra, buscando Deus, para Ele me dirigir o que eu tinha que fazer. E naqueles 3 dias Deus me dirigiu. Naqueles 3 dias Deus falou comigo. Eu quero que tu faça isso, 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 e mais aquilo. Aí eu comecei a fazer aquilo que Deus estava me falando. E hoje eu estou aqui. Amém? Por quê? Obedeci. Amém, queridos? Amém. Se eu não obedecesse, eu não estaria aqui. Se eu não obedecesse, hoje eu não teria esse ministério, essa visão que eu tenho. Amém? Mas foi uma posição que eu tive que tomar. Eu tive que sair. Perdi salário. Fiquei longe das pessoas que eu amava. E eu amava, queridos. E eu, quando eu amo, a Silvana conhece. Eu amo, mas amo. Chorei aqueles 3 dias. Aquela decisão que Deus fez eu tomar. Queridos, Deus, Ele sabe o que é bom para nós. Por mais que vai doer, por mais que você vai sofrer, Ele vai te dirigir para algo que você cresça e melhore. Amém? O que acontecia comigo? Eu estava ali estacionado. Eu não ia crescer mais. A minha pessoa não ia crescer mais aonde eu estava, porque eu já estava no limite ali. Amém? E o que Deus quer que você faça? Para que você cresça também. Saia da tua zona de conforto. Saia do lugar onde você está, para que você cresça. Amém? Então tem coisas na nossa vida que acontecem para que você tenha um crescimento espiritual, um amadurecimento, onde você vai ter um entendimento daquilo que Deus tem para a tua vida. É através da obediência. Amém? E esse jovem, que acabamos de ler ali a passagem, ele tinha os princípios bons, como nós temos aqui. Mas não é só esses princípios que Deus quer. Ele quer também a obediência. Amém? Ele quer obediência. Ele quer que você se posicione, obedeça e faça. Aí está a diferença, queridos.
É obedecer e fazer. E aí Deus vai contigo. E aí Deus indo contigo, Ele vai abrindo os caminhos. Ele vai abençoando a tua vida. Ele vai colocando as pessoas certas nos lugares certos. Amém? Amém. Eu lembro, queridos, que Deus me dirigiu para voltar à igreja. Montamos a igreja. 6 meses depois Ele me dirigiu para me alugar um lugar onde eu não tinha dinheiro para alugar. Não tinha. Para vocês terem uma ideia, há 16 anos atrás eu tinha R$10 no bolso. R$10. E aí Deus me manda procurar um lugar na avenida para me alugar para plantar a igreja. E aí eu comecei a orar. Mas junto com a oração, o que eu comecei a fazer? A pesquisar. Fui visitando. Eu tinha uma placa, eu ia, ligava, perguntava qual era o valor, como é que era. Às vezes pegava a chave, dava uma olhada, mas eu sentia aqui dentro de mim que não era o lugar. Aí uma noite, queridos, Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava dentro do meu carro. Na época eu tinha um Gol. Não, perdão, eu tinha um Voyage. E eu estava ali dirigindo. E tinha uma pessoa no meu lado. Só que eu não conseguia ver a pessoa. Mas essa pessoa me dirigia. Vai. Mais uma quadra. E eu ia. Mais outra quadra. E eu ia. Dobre à direita. E eu dobrava à direita. É aqui que eu quero que seja a igreja. Aí eu olho e vejo o lugar. E tinha uma placa enorme, mais ou menos uns 5 metros de comprimento, com uns 3 de altura, escrito assim: alugas. Me acordei, não vou esquecer desse sonho. Acordei a pastora, Deus deu um lugar para nós. Amanhã de manhã eu vou lá. Olha a fé, queridos, num sonho. No outro dia, 8 horas da manhã, eu estava ali, queridos, na frente do pavilhão. E era o pavilhão que estava para alugar. E aquela placa de 5 metros era uma folha de ofício. Bem certinho, aluga-se, e o número do telefone do Jorge Ferronato. E sabe o que eu fiz? Tirei a folha. Já é meu. Vou alugar. Liguei para ele, queridos. Conversei com ele. Acertamos o valor. Naquela mesma semana, queridos, já entramos para dentro. Começamos a limpar. Naquela mesma semana já fiz o primeiro culto lá dentro. Ficamos 5 anos ali, queridos. 5 anos. E Deus honrou cada mês ali, cada aluguel. Amém? Amém. Decisão que eu tive que tomar. Um sonho que Deus me deu. Uma direção que Deus me deu. Amém? Então Deus, Ele quer direcionar nós. Ele quer direcionar você. Ele quer nos direcionar. Mas como, pastor, eu faço isso? Aquilo que eu falei no início. Oração, jejum, santificação. Continue fazendo o que é certo. Continue andando nos princípios certos. Fazendo aquilo que Jesus, que Deus nos pede fazer. Mas peça uma direção para a tua vida neste ano de 2025. Não fique estacionado. Não fique parado. Não fique acomodado. Mas tome uma decisão na tua vida. Porque só assim Deus vai colocar o passo junto contigo daí. Pedro estava no barco. E aí vem Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro no barco. Pedro era o apóstolo que era mais fervoroso, queridos. Ele era sanguíneo, ele era um cara assim que ele tinha sangue nos olhos, brabo. Aí ele olha Jesus assim: eu quero andar com Jesus andando nas águas. Posso ir? Pode vir. Então sobre a tua palavra eu vou. Olha a inteligência de Pedro. Ele sabia que a palavra de Jesus tinha poder. Amém? Então quando Deus te dá a palavra, ela tem poder. Aí o que Pedro fez? Saiu do barco. Amém? E
Andou sobre as águas. Foi até Jesus? Um pouco ele foi. Sabe qual é o problema, querido, do ser humano? O problema é que ele tem a fé, mas ele olha a circunstância. Podemos até dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, mas aí a gente vai ver as circunstâncias. Mas as circunstâncias não fecham. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou alugar uma peça com 450 metros quadrados sem um pino no bolso? É a circunstância. Amém? Mas aos olhos da fé, o que eu fiz? Fui e dei o primeiro passo. Arrumei uma pessoa para estar comigo lá, que tinha condições, graças a Deus, que tinha mais que o Jorge Ferronato. Ele ficou apavorado, trouxe uma pilha assim de cópias de escritura. É só isso aí que eu tenho. Aí mudou o tratamento, o homem ficou mansinho. Viu, irmão? Me tratava assim, ó. As pessoas do mundo são assim, né, queridos? É para aquilo que você tem que eles te tratam, velho. Mas Jesus é diferente. Você não precisa ter dinheiro para ele te amar, Amém. Para ele te conduzir, para ele te orientar. Amém? Amém. Ele precisa ter o quê? Fé. Você precisa ter fé. Amém. Nós precisamos ter fé. Amém. E que Deus nos dirija a cada dia. E você consiga caminhar na tua fé. Para que Ele consiga estar junto contigo para romper a tua vida daí. Naquilo que Ele tem para você. Amém? E é difícil isso, queridos. É muito difícil. Queridos, são 30 anos de convertimento que eu tenho. Até eu ter essa posição, até eu ter essa fé inabalável, foi muito tempo para mim. Eu lembro, queridos, que eu trabalhava, eu tinha um jornal, esse jornal era chamado Tribuna Gospel. Trabalhei 8 anos nessa cidade com esse jornal. Já estava em 10 cidades, querido, 10 cidades trabalhando. E um dia eu estava trabalhando, queridos, na cidade de Carazinho. Um verão, eu com uma pastinha, visitando os clientes. E o Espírito Santo falou para mim assim, ó, eu quero que tu vá tapejar amanhã. Eu falei, Jesus, eu estou fazendo a cidade aqui, estou trabalhando. Aí no momento que eu terminar aqui, eu vou lá então. Não, eu quero que você vá amanhã para lá. Isso era 4 horas da tarde, queridos. Eu peguei e dei um apurão daí. Visitei os clientes que eu tinha que visitar. No outro dia, eu peguei o meu carro e fui a Tapejar. 8 horas da manhã eu estava lá na casa de um pastor conhecido meu, faxão meu, homem de Deus. Tomei um café com ele na casa dele, claro que eu liguei antes, né, dizendo que eu ia. E ele, o que tu quer aqui? Bem, primeiramente eu quero fazer um trabalho novo aqui na cidade, eu quero botar um jornal aqui. E ele, deixa comigo. Nós estamos montando aqui um conselho de pastores. Então eu quero participar desse conselho para ele. Vamos fazer uma reunião, eu quero participar desse conselho. Na outra semana, nós montamos o conselho. Entrei na cidade, com o apoio de todos os pastores da cidade. 3 horas da tarde, eu estava dentro do gabinete do prefeito assinando contrato para o meu jornal, para a publicidade da prefeitura de Itapejar no meu jornal. Estão entendendo, queridos? Quando você obedece, Deus ele começa a abrir as portas, as janelas. Amém? É direção. Mas o Senhor é fácil, pastor. Não é, queridos, não é fácil. Eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho, queridos, também aquela posição de muitas vezes, será que vou, será que não vou, será que vai dar certo, será que eu sou humano. Mas aí eu tenho que lutar com esse sentimento dentro de mim, como você tem que lutar. Amém? Para se posicionar e fazer aquilo que Deus quer daí. Amém, queridos? Amém. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu fiz que eu não pedi a decisão de Deus. Nós saímos dessa cidade e morar fora, queridos. Eu não conhecia Deus, não ia na igreja, não buscava Deus, não tinha intimidade com Deus, mas Deus, Ele tinha um propósito por nós. Saí da cidade, queridos. Na época eu tinha uma empresa, vendia a empresa. Saí, na época, com $35 mil eu tinha.
$35 mil eu tinha, queridos. Me esquece. Eu comprava dólar toda semana na época. Que hoje é bom. Hoje é legal comprar dólar, né? Está subindo todo dia. Na época também era. Então eu comprava toda semana. $1.000 eu comprava. Toda semana. Cada empresa que eu tinha. Vendi a empresa. Peguei todo o dinheiro e depositei. Aí fui. Fomos para Minas Gerais, queridos. Fui com meu pai e com a minha mãe. Sem direção nenhuma de Deus. Cheguei na segunda-feira lá, o plano do Collor. Ficou com todo o meu dinheiro. Tudo. Sabe que tu vai perder tudo num dia? 10 anos de trabalho que eu tive, tudo, perdi tudo. Fiquei na segunda-feira com o URVs na época. Só. Em 30 dias a semana voltou. Fiquei lá com a mãe e com o pai. Tinha levado minha mudança. Na época eu gastei uma fortuna levar toda a minha mudança para lá. Todos os meus móveis, tudo. Não pude trazer porque não tinha mais dinheiro. Ficou toda a minha mudança lá. Voltei eu, a Silvana e o Felipe. Sem nada, queridos. Só com roupa. Sem direção. Amém? Não tinha onde morar, porque a casa que eu morava, meu pai alugou. Não tinha onde morar. Fui morar com a minha sogra. Fiquei 6 meses morando na casa da minha sogra. Porque eu não tinha direção, queridos. Foi um tempo maravilhoso na minha vida morar com a minha sogra. Uma coisa maravilhosa é morar com sogra. Um cunhado, cunhada, tudo na mesma casa. Foi lá mesmo. Dormir na sala. Uma bênção, queridos. Para mim, Deus teve que trabalhar na minha vidinha abençoada. Os irmãos trabalhavam de noite, chegavam 2 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, passavam pela sala de dormir, todo santo dia. Era uma benção. E aí um belo dia Deus me chamou, queridos, através do César, me convidou para ir na igreja. E ali, queridos, mudou a minha vida daí. Quando você não tem Deus, você está à mercê daquilo que você acha certo. E eu, para mim, era um baita investimento, um baita negócio. Porque eu estava com dinheiro, queridos. E na época lá as coisas em Minas Gerais eram bem mais baratas que aqui. Eu ia comprar na época 3 casas lá. Eu ia comprar um monte de coisa lá com esse dinheiro que eu tinha. Chegando lá, não comprei nada. Perdi tudo aí. Mas aí o que Deus fez? Me colocou dentro da sua casa. Trabalhou na minha vida, no meu coração. Trabalhou no meu interior, queridos. E foi trabalhando para ser o homem que sou hoje. Amém? Aquele homem que eu era 30 anos atrás, eu tenho até vergonha de falar. Tenho até vergonha de falar porque eu era. E Deus foi mudando o meu interior. Deus foi me transformando, me colocando curas. E fazendo um homem, um pai, um esposo melhor. Deus ele foi me transformando. E muitas vezes nós não queremos essa transformação. Nós queremos ser uma pessoa boa, mas que Deus não toque no nosso interior. Amém? Mas Deus ele é profundo. Amém? Ele não é superficial. O nosso Deus não é superficial. Ele é profundo, ele começa lá dentro. Lá no teu interior mudar, queridos. É naqueles sentimentos mais profundos que você tem. Ele começa a curar você lá. E aí vem indo, e vem limpando, e vem limpando. Mas você tem que se deixar ser limpo. Amém? E aí Deus ele começa a fazer a obra. Para quê? Para quê? Para que a gente suba. Amém? Para que a gente seja uma família. Para que a gente se ame aqui. Aqui, queridos, eu não vejo defeito. Eu não vejo defeito de ninguém aqui. Eu vejo qualidades. Amém? Porque Deus ele começa a mudar o nosso olhar. Não veja as pessoas com defeito. Não veja os seus defeitos. Veja as suas qualidades. Porque o defeito Deus vai trabalhar.
Deus vai transformar eles. Amém? Se você está achando algum defeito, ore para Deus. Ó Deus, tem esse defeito. Ajuda o coitadinho do irmão e da irmã. Que ele veja e enxergue o seu defeito. Amém? Amém. Queridos, eu não prego aqui sobre pecado. Eu prego aqui sobre o poder do Espírito Santo para convencer do pecado. Amém? Amém. Eu não estou apontando o erro de ninguém aqui. E nem quero fazer isso. Que quem aponta o erro, o defeito, o pecado é o diabo. Amém? É ele que aponta. Eu quero aqui mostrar, queridos, as qualidades. O quanto vocês são bons. Eu defendo vocês, sabia? Amém. Quando eu falar do irmãozinho, não é assim não. Eu conheço. Eu sei o que eles vivem. Eu sei o que ele está passando. Então, tenha misericórdia, tenha amor por ele. Amém? Eu defendo cada um, queridos. Se vem falar do irmão aqui, eu digo, não é assim. Você está enganado. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Eu quero uma passagemzinha agora, lá em Filipenses. Vamos lá para o livro de Filipenses, capítulo 3. Amém? Filipenses, capítulo 3, Novo Testamento. Livro aos Filipenses. Amém, queridos? Capítulo 3, versículo 12 diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Amém? Amém. Então nós temos que caminhar para chegar aonde? À perfeição. É impossível, mas vamos caminhando, não vamos desistir. Amém? Irmãos, não pensa que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Amém? Esqueça 2024. Esqueça 2024. Amém. E avançando para que estão adiante de mim. O que está adiante de nós? 2025. Amém. Amém? Amém. Esqueça 2024. O que deu certo, o que deu errado, esqueça. Agora pense no que vai dar esse 2025. Amém. Amém, queridos? Coisas boas. Expresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Veja o alvo. Foque no alvo. Foque naquilo que você quer. Amém, queridos? Amém. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Olha que interessante. Quem que vai esclarecer? Deus. Quem vai te guiar? Deus. Quem vai te mostrar? Deus. É Deus. Amém, queridos? Contudo, caminhamos na medida da perfeição que já atingimos. Você é maduro. Você é uma pessoa que pensa. Você é uma pessoa que reflete. Você é uma pessoa inteligente. Você já tem muita formação. Então fica mais fácil, queridos. Eu não estou falando para criança aqui. Eu estou falando para adultos, maduros. Amém? Amém. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestais atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigo da cruz. O inimigo da cruz é aqueles que não aceitam, queridos. O inimigo da cruz é aqueles que não fazem a vontade de Deus, que estão dentro da igreja, fazendo certinho, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Esses são os inimigos da cruz. Esses são os inimigos de Cristo. Amém? A fim
o fim dessas pessoas é a perdição. Olha que interessante. Amém, queridos? Vamos esquecer 2024. Já passou. Amém? Agora vamos olhar para frente. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas para esse ano. E vamos caminhar para isso. Vamos pedir direção para isso. Vamos nos aperfeiçoar em Cristo. Vamos nos achegar a Deus. Através da oração, através do jejum, através da leitura, através dos cultos. Buscar esse Deus. Andar com pessoas que pensam da mesma maneira que a gente pensa. Amém? É isso que o Espírito Santo estava falando ali, através de Paulo. Ande com pessoas que pensem da mesma forma, queridos, que nós pensamos. Afaste das pessoas do mundo, pessoas que não têm essa mesma direção que nós temos. Amém? Hoje eu estou direcionando a igreja, hoje eu estou direcionando a vocês a ter um novo pensamento, um novo comportamento, uma nova atitude. Fique nisso posicionado. Amém? Fique nisso posicionado. Mas não, hoje fica em casa. Não, hoje não vai. Não, hoje eu vou. Vai levantar alguém, um parente, um amigo, para não ir? Não, hoje eu vou, querido. Hoje eu vou. Não leve a mal, vamos junto. Ah, mas hoje eu estou cansado. Ó, corpo, você não se manda. Quem manda em mim, o Espírito está dentro do teu corpo aí. E o meu corpo não manda em mim mais. Então eu vou ir no culto. Amém? Estou cansado, estou abatido, estou triste, estou desanimado, não interessa. Vou carregado. Hoje eu vou assim, ó, me arrastando, mas eu vou. Eu vou entrar no carro, vou abrir a porta e vou para o culto. Quantas pessoas já me falaram, queridos, pastor, eu entrei aqui cansado, desanimado, dor no corpo, estou renovado. Estou renovado. Amém. O louvor me renovou. Amém. A palavra me colocou fé no meu coração. Amém. Nossa, pastor, amanhã eu vou sair chutando no diabo. Amanhã eu vou com tudo, amanhã. Por quê? Porque você está cheio de fé. Amém? A palavra, queridos, ela tem esse poder de te dar ânimo novamente. Porque se você ficasse em casa ouvindo algo que não fosse de Deus, você não estaria na quinta-feira amanhã renovado, restaurado. Por quê? Porque a palavra tem esse poder. Amém? Eu falei alguma bobagem aqui, queridos? Eu falei alguma abobrinha aqui? Não, queridos, o que eu falei foi o quê? Que Deus, Ele quer você nas boas e nas ruins. Ele quer em todo momento. Ele quer dirigir a tua vida, Ele quer dirigir as nossas vidas. Queridos, teve pessoas que falaram assim: por que você não vão para outro lugar? Tem poucas pessoas agora no culto, né? A média de 20, 30 pessoas, aí arruma outro lugar menor. Mas sabe o que eu falei, queridos? Eu vou regredir? Não. Eu tenho que avançar. Amém. Se eu sair daqui um dia, eu vou sair para um lugar maior. Amém. Não para um lugar menor. Amém, Eugênio? Amém. É essa decisão que nós devemos ter aqui, ó. Mentalidade de coisas melhores para nossas vidas. Amém. Não para um lugar menor, mas para um lugar maior. Amém. Amém, queridos? Amém. Quando você tem essa posição, esse pensamento, Deus está contigo. Porque Deus é um Deus grande, não é um Deus pequeno. É um Deus que resolve grandes problemas. Amém? Amém, queridos? Amém. Como passou o tempo? Meu Deus. Vamos orar? Amém. Vem aqui para frente, queridos.